A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo, a você que fazem parte daqueles que irão morar nas mansões celestiais. Hoje, 18 de junho de 2022, vamos falar sobre como, é uma pergunta, é uma interrogação. Como saber em quem votar? Diante do cenário em que nós estamos vivendo, existe uma grande necessidade de averiguar passo a passo daqueles que estão se colocando à disposição da sociedade para que a sociedade o eleja como representante de nosso país. Nós precisamos olhar toda a sua jornada, olhar toda a sua vida pública, os seus atos, suas propostas, tudo isso precisa ser analisado. Mas, antes disso, nós precisamos, quando eu digo nós, não é só a igreja, tá? Nós precisamos de oração, união e voto consciente. Não podemos esquecer que devemos estar cientes em quem iremos escolher para ser os nossos representantes, tanto para os senadores, deputado estadual e federal e senadores, como também presidentes da República. Cabe a nós, nação brasileira, ter um conhecimento e não deixar-se iludir pelo palavrear muito eloquente e muito bonito de alguns que vão se colocar como representantes do Brasil. Nós sabemos, irmãos, que na área política há uma batalha espiritual. Batalha essa que nós devemos, como servo do Senhor Jesus, percebê-la, tá? Nós observando a palavra do Senhor Jesus, nós podemos ver que Deus diz assim: não matarás. E alguns, por incrível que pareça, o estão matando. Estão subordinando e sendo subordinado para obter vantagens em sua jornada política.
O nosso Brasil está passando por uma crise, politicamente falando, que é uma guerra. Guerra no campo diabólico. São aqueles que buscam respostas para suas indagações diretamente com Lúcifer. Temos outros que não agem dessa maneira. Temos aqueles que se pode ver e perceber que é fiel, que tem a sua ideologia, não é contra a nação, não é contra o aborto, contra o casamento com homens e mulher. Ele é contra todas essas coisas. Olhando o perfil dessas pessoas, dá para perceber com clareza em quem ou como saber em quem votar. Eu chamo a sua atenção para um texto bíblico que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 17 e versículo de número 3. Amém, irmãos? Josafá reina em Judá. Josafá, irmãos, ele foi bem sucedido e foi sucessor. Josafá, filho de Asa, foi sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir Israel. Já pensou, irmão? 2 nações brigando. Ele fez de tudo. Colocou tropas em todas as cidades fortalecidas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para a cidade de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. Agora o versículo em destaque é esse. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos do seu pai e não adorou imagens de Baal. Veja bem, irmãos. Quer dizer, enquanto ele estava seguindo os exemplos do seu pai, ele progrediu. Já outros que estavam seguindo os conselhos de Baal não tiveram o mesmo sucesso. O povo daquela época soube escolher um rei que durante 3 anos fez o que o seu pai havia feito. Irmãos, nós vamos passar para você alguns conselhos. Claro que a gente não vai dar todo o conteúdo, tá? Mas nós vamos dar alguns conselhos para você. É um conselho espiritual. Preste bem atenção. Irmãos, muita atenção, tá, irmãos? Que as pessoas que estão no universo da política demonstram ser
Presta atenção. A origem dos problemas do nosso Brasil, todos já sabemos, é de origem espiritual. Isso já foi dito por várias pessoas bem informadas neste assunto. Enquanto, irmãos, estes homens que estão querendo ser os nossos representantes no poder executivo, na presidência, enquanto eles estiverem consultando, tá, irmãos, os espíritos malignos, cada vez tornará mais difícil sanar os problemas. Nosso Brasil tem muitos problemas. Você pode ver, observando os acontecimentos, que há pessoas que andam no caminho do Senhor, tá? E também aqueles que não seguem. Você que é temente a Deus, conhecedor da verdade, com certeza você vai escolher um representante que anda nos caminhos do Senhor, que defende o Brasil contra as hostes infernais no cenário político. Irmãos, da mesma forma como o rei de Judá e Israel, alguns andaram nos caminhos de seu pai e outros não seguiram os seus passos. Irmãos, eis aqui uma pequena ilustração e exortação, esclarecimento e uma solicitação a você que preste atenção para que você não venha ser novamente usados por aqueles que querem, a qualquer custo, obter o poder de governar o nosso país. Nós, como igreja, vou falar com a igreja agora. Vou falar com a igreja. Ela precisa, irmão, de uma atuação efetiva e consciente na administração política desta nação. A igreja deve, mediante a orientação do Espírito Santo, escolher homens conhecedores, homens com sabedoria na área política para ser representante da igreja. Entretanto, irmãos, eu quero só focalizar aqui a atuação da igreja na administração política como uma reação à opressão do inimigo
que pesa sobre os nossos pais. Resultado de influência diabólica espiritual do comprometimento dos políticos com os pactos diabólicos. Para tanto, a igreja deve levantar a cabeça e apoiar pessoas que amam a Jesus e andam fielmente em seus caminhos. Mais uma dica para você ficar sabendo em quem deve votar. Para que estas mesmas pessoas estejam à frente dos nossos governos, pessoas que são tementes e têm uma capacidade politicamente correta dentro da política. Como nação santa, como povo de Deus, a igreja precisa, usar as nossas armas, que são oração, união e voto consciente. Temos de levantar nossa cabeça e mudar o rumo da nossa nação, sob pena de continuar a sofrer muito mais neste Brasil de todos nós. As más decisões traz mais consequências. Que Deus em Cristo abençoe o nosso Brasil neste ano de 2022, que é o ano onde haverá mudança de governo, que a nação seja orientada por Deus para saber como deve votar. Deus em Cristo abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Solicito a você que bondosamente se inscreva no canal, ative o sino de notificação e dê o seu like. A paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.